A AMM realiza esta semana em Belo Horizonte o 34º Congresso Mineiro de Municípios. O evento, que deve reunir centenas de prefeitos, ocorre em meio à grave crise econômica, o aumento do desemprego e a tramitação de reformas polêmicas do governo Temer. Conversa comigo o presidente eleito da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Moema, Gilvan Lacerda. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado. Prefeito, com esse cenário, quais são as prioridades eleitas para o Congresso, o que os prefeitos vão discutir e o que pretendem tratar como prioridade, afinal? O tema específico desse Congresso é trabalhar a criatividade e a inovação na gestão para que a gente possa enfrentar a crise com soluções criativas. Porque nós sabemos que a crise não é só do município. O município sempre teve dentro da federação um papel de viver pressionado pela União e os estados. Mas nesse momento nós sabemos também que tanto a União como os estados estão pressionados pela crise. A crise moral, a crise econômica, a crise política que assola o nosso país. Então não adianta a gente só se unir, nós estamos fazendo isso também, para poder pressionar os governos, pressionar as bancadas estadual, federal, o Senado, para poder transformar a nossa realidade legal, o ordenamento legal, para melhorar as condições. Nós precisamos também unir para poder nos compartilhar conhecimento e se capacitar, nós e o nosso corpo operacional da administração do município, para poder melhorar a gestão. E esse congresso, o objetivo dele é esse. São 3 dias com diversas salas temáticas, com pessoas bem capacitadas para poder qualificar, se aperfeiçoar, com aulas magnas e, o principal, o encontro dos prefeitos para poder se unir e construir junto uma pauta que nós vamos estar trabalhando ela nesses próximos 2 anos. Pois é, mas o que o senhor chama de inovação e criatividade? Vamos lá para a realidade dos municípios, especialmente esses municípios pequenos, até médios, que são municípios que dependem fundamentalmente de recursos que vêm por vias federal ou estadual. Não é? Falamos aí de fundo de participação dos municípios, falamos aí dos recursos da Previdência, que paga benefícios e alimenta os municípios, não é? E faz a economia girar nos municípios. É possível pensar mesmo em inovação com os problemas que tem em relação ao fundo de participação e em relação à reforma da Previdência que bate à porta? É possível, porque nós temos aqui, por exemplo, hoje eu estou assumindo, meus colegas me elegeram, vou tomar posse na quinta-feira como presidente da nossa entidade representativa. Essa luta pela pauta geral, para a transformação dessa realidade, para um FPM mais digno, que dê mais dignidade para os municípios, para um cumprimento do Estado no financiamento dos programas que ele nos impõe a executar, para um cumprimento da União no reajuste dos programas que ele nos impõe executar, isso tudo são pautas coletivas, que a associação trabalha por nós, que nós vamos trabalhar nisso. Mas o Congresso traz também um outro lado da moeda, que é a preparação individual de cada gestor, de cada grupo gestor, de cada município, para poder enfrentar cada um o seu problema local. Agora, isso não é exatamente uma novidade do ponto de vista de discussão das necessidades das prefeituras. Não é? A inovação na gestão, a busca do aprimoramento técnico, não é? Existe avanço? O que é que se busca? Onde pretende se tocar que ainda não deu certo? Existe, é porque isso é aquele ditado popular, que a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós, a natureza humana, tem uma tendência de ter medo da mudança, tem medo do novo. E nós precisamos implantar o novo nas gestões. Por exemplo, uma cidade de pequeno porte, ela precisa arrumar um jeito de buscar uma arrecadação para complementar a sua arrecadação própria. E hoje existem ferramentas tecnológicas que nós vamos estar expondo lá no Congresso, que dão para o município a condição de fazer isso com mais eficiência, porque nós não temos um corpo técnico tão capacitado. Mas um programa de computador, ele pode ser o mesmo programa que roda numa prefeitura que tem dinheiro para poder bancar, ele pode ser o programa que vai rodar numa prefeitura que não tem tanto dinheiro. Mas, enquanto assim, que um técnico qualificado, para ele trabalhar na prefeitura, ele precisa de ser pago no mesmo tanto que ele recebe numa prefeitura grande. Então, isso pode trazer um certo acesso a tecnologias, a ferramentas que vão dar para nós a condição de desenvolver nossa atividade com mais eficiência. Para melhorar a arrecadação ou para criar a arrecadação? Para melhorar a arrecadação e para melhorar a aplicação do que se arrecada. Porque uma coisa que
esvazia muito os cofres públicos é a ineficiência na forma de se gastar. E essas ferramentas, elas dão uma condição de ter mais eficiência. E a ineficiência na forma de se arrecadar. E essas ferramentas também dão para nós uma qualidade melhor de como arrecadar. Porque adianta muito esse trabalho político que a gente faz, o movimento político, da gente, que eu já disse, da gente buscar transformar a realidade legal para a gente ter acesso às receitas para o cumprimento dos nossos deveres. Que foram nos atribuídos muitos deveres e pouca receita. Mas nós precisamos também ter a qualidade lá na gestão, na execução, na hora de colocar em prática lá para o cidadão o que nós estamos recebendo do governo também. Uhum. Agora, falando em governo, especificamente do governo federal, o governo federal fez aí a gestão, o Temer fez um ano há pouco tempo. Nós sabemos que boa parte dos recursos que os municípios utilizam, tanto para a saúde quanto para a educação, vem do governo federal. Como é que está funcionando isso em meio a toda essa crise, aos problemas de arrecadação, como o senhor mesmo mencionou, né, que são de todos os governos, enfim, e que acaba que as prefeituras ficam, que estão na linha de frente. Isso. Né? Nós estamos lá com o cidadão, nós não temos como deixar de prestar o serviço. Só a título de exemplo, a merenda escolar, ela vem do governo federal. Né? É um programa do governo federal que nós executamos. Nós que colocamos a merenda lá na mesa da escola, mas é uma responsabilidade do governo federal. Aí ele, teoricamente, financia isso. Só que é subfinanciado. Por que teoricamente? Está suspendendo o recurso? Não, é porque ele repassa 36 centavos dias por uma despesa que eu gasto mais de R$4 dia. Então, essa é teoricamente que ele financia, porque eu é que tenho que bancar a diferença. Isso piorou nesse último ano? Não, teve até um reajuste no início do ano, mas um reajuste que não acompanha nem 10% do que teve a desvalorização do último reajuste que havia tido. Então não acompanha o INPC, tem mais de 9 anos que teve o derradeiro reajuste. E agora vem um outro muito significativo. O transporte escolar, eu tenho muitos anos, eu nem sei quantos anos, mas mais do que o da merenda, que não tem um reajuste. E além de não ter o reajuste, além de ser subfinanciado, ainda não estão repassando, tem meses que não repassa. Então isso tudo estoura lá no município. E o agravante, por que o prefeito fica no popular, aí na sinuca de bico que o povo fala, a gente fica? Porque eles têm esses programas que são criados por lei e fala que o município é que vai executar aquele programa com o financiamento da União ou do Estado. Não repassam, que é o que a lei diz. Não repassam. Quando repassa, repassa a menos do que é o que a gente gasta mesmo. E se a gente não colocar uma merenda de qualidade lá na escola, se a gente não colocar um transporte de qualidade lá para os alunos, o Ministério Público está lá no meu pé, me processando por improbidade administrativa, querendo que eu assine TAC, querendo que eu corrija. Mas todos a prefeitura não tem como provar que ela não está recebendo? Mas é a lei, é a lei. Eu tenho a lei, eu tenho que cumprir a lei. O Ministério Público e o promotor está ali para isso mesmo, é para poder fiscalizar o cumprimento da lei. Então ele não tem culpa, não é culpa dele, ele não está pegando no pé do prefeito quando ele faz aquilo. Ele está cumprindo o papel dele. E nós não temos como cumprir o nosso papel porque o governo federal não está cumprindo com a gente, o dele. Pois é, agora qual que é a expectativa dos municípios? Né? Qual que é eu digo, o sentimento mesmo dos prefeitos em relação ao que está por vir com as reformas que o governo federal está propondo, que estão em tramitação no Congresso, né? A reforma trabalhista mais adiantada, a reforma da Previdência na comissão especial ainda, mas são reformas que devem afetar os municípios. Com certeza. Com queda de arrecadação, não é? Com menos dinheiro circulando. E os prefeitos, eles são agentes políticos com poder de pressão. Vão fazer pressão? Como é que é? Ou vão deixar que isso aconteça? Qual que é o sentimento dos prefeitos nesse momento? Vamos fazer pressão, nós vamos nos unir. Inclusive, essa chapa nossa foi eleita dentro de um movimento de unidade inédito que aconteceu. Nós temos todas as colorações partidárias do Estado estão presentes dentro do nosso grupo. Nós não somos uma chapa que é de um grupo A, de um grupo B, ou que tem um dono. O dono da nossa chapa é a causa municipalista. E isso vai nos dar a condição de lutar pela causa municipalista, independente de quem seja governo ou quem não seja. E aproveitar esse momento de reformas, esse momento que a sociedade também está pressionando os nossos representantes a fazer transformações, para a gente poder fazer as transformações que dizem respeito ao municipalismo também. Pois é, mas nesse caso especificamente, dessas duas reformas que são tratadas pelo governo Temer como condição
básica do sucesso do projeto econômico que ele tem pela frente aí, da proposta desse governo, como é que os prefeitos, como é que o senhor pensa que os prefeitos estão encarando, que tipo de pressão, para que lado? Qual que é o rumo da pressão? Nós ainda não fizemos uma construção, como eu disse, nós vamos ter o Congresso e a marcha também, onde a gente vai construir a pauta do trabalho desses próximos 2 anos. Isso. E que lá vai dentro, ser quando? Agora, na próxima semana, logo semana. depois do Congresso aqui. E nós, para a gente poder fazer um movimento que realmente represente os anseios da nossa classe. E não um movimento que represente a vontade e o ponto de vista do presidente da associação, do presidente da confederação. Então nós precisamos construir o que realmente representa esses anseios. Porque essas reformas, elas têm impactos diretos nos municípios. Diretos. A reforma da Previdência, por exemplo. Eu até estive dizendo da outra vez que eu estive aqui, que tem muitos municípios que o dinheiro que entra da Previdência Social mensal no município é mais do que qualquer outra fonte de dinheiro que entra no município, inclusive o dinheiro que a própria prefeitura injeta. Agora, os prefeitos sabem disso. A maioria sabe. Sim, e a pressão, esse tipo de pressão direta sobre o deputado que vai votar? Porque, afinal de contas, é o deputado que vai votar, mas a pressão, base dele está lá com o prefeito. Né? Porque nós é que somos, a capilaridade do poder estatal são os prefeitos, porque nós é que estamos junto com o povo. Mas então, estão o fazendo povo pressão? Não cobra do deputado, ele cobra da gente. Nós temos que repassar essa pressão para os deputados. A gente tem que repassar para eles o que a gente está ouvindo do povo. E o povo está cobrando da gente. E como é que isso está sendo feito? Isso está sendo feito por enquanto, igual eu lhe disse, está sendo feito individualmente, porque ainda não houve um consenso para poder saber o que isso pode afetar na nossa pauta mesmo. Porque está dentro da nossa pauta. Nós temos uma pauta hoje extensa, com mais de 100 pontos para ser defendido. Pauta positiva do municipalismo. É a pauta que afeta diretamente que essas transformações vão alcançar o que a gente quer para o municipalismo. Nós elencamos 10 delas para poder sentar com o presidente da República semana passada. Das 10, nós só tivemos a oportunidade de conversar com ele a respeito de 2. Mas nessas 2 que nós levamos para ele, nós conseguimos o compromisso dele. Uma é a questão do refis da Previdência, o refis municipal. Porque está saindo agora o refis para iniciativa privada. Aí ele se comprometeu com a gente que vai editar uma medida provisória agora, imediato, para poder fazer o parcelamento das dívidas do INSS. Segunda-feira, né? Isso. Para os municípios. Parcelamento extenso. Isso, porque mais de 70% dos municípios hoje têm endividamento com a Previdência Social. E o momento é oportuno, assim, do ponto de vista político, por conta das reformas, para os prefeitos fazerem pressão? Com certeza, porque o momento, eu tenho dito o seguinte, que nós sempre fomos pisados pela União. Isso é feito dessa pressão, então? Nós sempre fomos pisados pela União, né? Porque ela tem o poder na mão, ela tem toda a arrecadação, quase 70% de tudo que se arrecada no país fica na mão da União Federal. Então ela faz o que quer dos municípios. Aí nós somos usados como moeda de troca. Aí a gente tem que ir lá de pires na mão, pedir dinheiro para poder fazer alguma coisa no município e depois dar voto para eles. Então sempre foi assim. Agora esse momento em que eles estão se sentindo, o gigante está fragilizado, porque a sociedade viu um tanto de fragilidade que existe lá e que antes ficava escondido, então esse é o momento da gente aproveitar para a gente poder se fortalecer diante disso. Porque essa injustiça federativa que existe no país, e que já de há muito é discurso de muitos, e que quando chega lá muda o discurso e não faz nada para poder transformar ela, eles querem, pelo contrário, é que ela se perpetue. Essa injustiça federativa agora é o momento dos municípios conseguir mudar ela. Agora os prefeitos vão deixar de pressionar os deputados por conta de uma medida provisória dessa que estende um prazo, cria um prazo muito grande para pagamento do INSS, as dívidas? De forma alguma, porque isso aí é só a ponta do iceberg. Isso aí é só um mínimo que eles estão fazendo. Mas o governo está usando um monte de recursos desse tipo. Estão usando um tanto de coisa. Mas para nós, para a nossa causa municipalista, e é como eu disse, essa forma como foi eleita a diretoria nossa da MM, que é a maior associação municipalista do país e que tem um peso forte nesses movimentos, não só aqui no Estado, mas na União, nós não vamos nos deixar pressionar por esse tipo de ação. Agora, na pauta da AMM tem também um assunto antigo, é o tal do Pacto Federativo, né, que perpassa aí tudo isso que o senhor está falando, né, essas questões. Isso. Como é que isso vai ser abordado? Quer dizer, tem um viés novo, tem
uma forma de se tocar nessa questão que possa trazer alguma novidade e que faça realmente isso ser retomada, essa discussão ser retomada com efetividade? Na verdade, todas essas ações que nós fazemos nesse sentido, todas essas mudanças, essas conquistas que já foram alcançadas até hoje, de item a item, 1% no FPM, uma alteração no refis, uma alteração na responsabilidade do Estado ou da União perante o município, isso tudo já são pequenas transformações no Pacto Federativo. Porque se eu não consigo carregar uma carga toda de uma vez, eu vou levando ela de pouco em pouco até eu colocar onde quero. Então o Pacto Federativo, nós não temos ainda, o municipalismo não tem uma força suficiente para chegar e fazer a transformação do Pacto Federativo de uma vez. Por isso que é um discurso antigo, porque tempo em tempo nós estamos conseguindo uma vitória. Então, de vitória em vitória, nós vamos conseguir transformar esse Pacto Federativo. Mas ele só vai ser verdadeiramente efetivo a hora que tiver jeito de entrar dentro da reforma tributária, junto com a reforma política, que as duas juntas, essas duas reformas juntas, elas é que vão construir o Pacto Federativo, reconstruir o Pacto Federativo. Nós temos que ter coragem de encarar. Por quê? O que causa a injustiça hoje na federação? É que a grande concentração de receita é na mão da União. Então nós precisamos mexer na parte tributária. Nós temos que ter uma reforma tributária para que para ter o empoderamento dos municípios na questão financeira. Então tirar tanta concentração na mão da União e partilhar com os municípios. E por que a reforma política? Porque o modelo nosso que nós temos, político, ele não deixa isso acontecer. Porque ele criou uma casta que governa o país, muitas vezes obediente ao sistema financeiro e que não quer o empoderamento do município, que é onde acontece a ação verdadeiramente para o cidadão, porque ele quer manter o controle só lá em cima. Então nós precisamos da reforma política e da reforma tributária para acontecer a reforma do Pacto Federativo. Ela é muito mais complexa do que se pensa o Pacto Federativo. A cobrança do ressarcimento da Lei Candir, por exemplo, vai ser uma discussão, porque os municípios, parte dos municípios tem interesse nisso, assim como o governo do Estado. A MM e os prefeitos pretendem discutir esse assunto e aderir a esse movimento? Pretendemos, e inclusive dentro dessa pauta federal, lá da nossa Confederação Nacional de Municípios, que tinha mais de 100 itens, quando nós reunimos o Conselho para poder definir 10 para a gente levar para a marcha, foi nós aqui de Minas, o Mato Grosso e o Pará, que lutamos para poder conseguir colocar ela lá dentro da pauta prioritária. Porque para nós aqui ela é prioritária. Ela pode injetar na economia mineira mais de 80 bilhões de reais. E isso, o Estado, fazendo um encontro de contas, nós não queremos e sabemos que nem tem condição da gente pegar esse dinheiro lá do governo federal e repassar para cá, pagar o Estado com isso. Mas nós podemos fazer um encontro de contas. O Estado tem muita dívida com a União. E só do Estado deixar de pagar as dívidas, aí isso já tem um reflexo muito positivo para os municípios. Então, é uma luta toda nossa. Nós temos que unir governo, com prefeitos, com deputados, todo mundo, para poder conseguir fazer acontecer com justiça e brevidade essa compensação das perdas com a Lei Candir. Isso é prioridade para nós. Agora, o senhor falou da necessidade de uma redistribuição, não é, dos recursos que hoje estão muito concentrados na União. Quando, na década de 90, houve a lei veio a lei de responsabilidade fiscal, é que ocorreu muito dessa concentração e foi tirado dos municípios muito da gerência sobre as possibilidades, né, de gerência sobre os recursos. Na época existia o argumento de que havia muita ingerência. O senhor mesmo disse que há muito que se aprender sobre gestão. Sim. O senhor acha que os municípios, especialmente os pequenos municípios, mas os municípios como um todo, estão preparados para assumir a gestão desses tributos de forma responsável? Como é que o senhor enxerga isso né, e como é que essa discussão deve ser trabalhada lá? Nós estamos, sim. Sabe por quê? Porque nós já fazemos isso na prática. Só não vem o dinheiro para nós, mas quem está cumprindo os deveres somos nós, somos os municípios. Porque a União não cumpre. Ela joga para nós, ela cria programas e joga para o município executar. Por que ela concentra? É com essa desculpa, que é ela que vai dar as diretrizes da gestão pública no país. Aí ela cria programas. O mesmo programa que é executado no estado de São Paulo, uma metrópole, ele é executado lá em Serra da Saudade, que tem 800 habitantes só. E com os mesmos critérios. E isso gera incoerências e desperdícios que não tem fundamento. A discussão corrupção vai estar presente no debate? Com certeza, porque, por exemplo, esse dinheiro vai todo lá e volta para cá. Nessa ida e volta, ele se perde muito nos vazamentos da corrupção, nos trincos que tem no cano da corrupção.
E nós precisamos, dentro do município, nós temos condição de combater isso com mais facilidade. Nós temos em Minas Gerais mais de 600 municípios com menos de 12 mil habitantes. Então, um município com 12 mil habitantes, o cidadão dá notícia até o que o prefeito come lá no almoço da casa dele. Os vereadores sabem tudo que acontece lá dentro da prefeitura. O prefeito sabe onde que está andando um carro, onde que está outra coisa. Mas a possibilidade de fiscalizar... Tá ligado? A possibilidade de fiscalizar isso é muito mais fácil do que a gente concentrar toda essa receita lá na União. Então, até para o combate à corrupção, eu acredito que isso... porque nós estamos vendo que está tendo um movimento... Se só for pesquisar bem mesmo, as prefeituras de pequeno porte tem corrupção? Ainda tem, porque tem gente com má fé em todos os lugares. Mas a maioria das pequenas não tem corrupção. Não tem corrupção. E quando pega o valor do dinheiro desviado a nível nacional, pode somar toda a corrupção dos municípios, que não dá 10% do que é desviado a nível nacional. Porque lá está concentrada a maioria do dinheiro, então fica mais fácil de fazer as coisas erradas. Então, o caminho para a solução é isso, é descentralizar e capacitar, que é o que nós estamos fazendo. Esse congresso nosso visa isso, visa capacitar os gestores. Mas tem mecanismo de controle? Tem mecanismo de controle suficiente para isso, com certeza. Com certeza. Prefeito, muitíssimo obrigada. Bom congresso. Parabéns, né? Toma posse quinta-feira, sua posse é na quinta-feira. Às 17h30. Quinta-feira, dia 11, às 17h30. Parabéns, então, pelo mandato e bom congresso para o senhor e para os prefeitos mineiros. Muito obrigado. Eu conversei com o presidente eleito da AMM, Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, que é o prefeito reeleito. Ele é prefeito de Moema e do PMDB. Nós falamos aqui das prioridades da AMM nesse momento, o que será discutido, o que será tema, o que será a pauta desse congresso, o 34º congresso da AMM. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.